Queridos irmãos, que Jesus havia ressuscitado. Já havia um boato, histórias, porém, eles estavam com medo dos judeus, porque eram discípulos de Jesus Cristo. E a Bíblia diz que eles estavam naquele dia, o primeiro da semana, trancados em um quarto, com as portas trancadas, com medo dos judeus. E de repente chegou Jesus. E eu fiquei meditando, irmãos, nesta palavra. Fiquei pensando, vendo este quadro, porque o Senhor Deus nos deu inteligência e nós podemos imaginar. Eu fiquei imaginando os discípulos trancados em um quarto, todos com medo dos judeus, as portas trancadas, janelas trancadas. Mas a Bíblia diz que o Deus que nós servimos, aleluia, Jesus, que é o nosso Salvador, Ele é onipresente. Amém, meus queridos irmãos? Ele é onipotente, glória a Deus. E os discípulos ali estavam trancados, e Jesus então apareceu no meio deles. E alguém pode perguntar: por onde foi que Jesus entrou? Se estava tudo trancado. Jesus já está, irmãos. Ele só se manifesta. Por quê? Porque Ele está em todas as partes. Glória a Deus, aleluia. Ele está aqui conosco. Ele está lá em Campinas com os irmãos. Ele está lá em todos aqueles lugares onde estão reunidos no nome de Jesus Cristo. Ele se faz presente. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus se manifesta, irmão, no meio dos discípulos. E a Bíblia diz que para que ninguém tivesse dúvida, aleluia, ele se apresenta, e quando os discípulos olham para eles assustados, ele diz: paz seja convosco. Aleluia. Os discípulos estavam tristes, os discípulos que estavam com medo dos judeus, os discípulos que estavam aterrorizados, os discípulos que estavam amedrontados, os discípulos que estavam aterrorizados, meus queridos irmãos, quando viram Jesus e ouviram as palavras de Jesus dizendo: paz seja convosco. Aleluia. Se cumpre a Bíblia quando diz que é Ele que tira o medo, que tira a amargura do coração e faz abundar a alegria em nossas vidas. Neste momento a Bíblia diz que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Aleluia. Vendo o Senhor. E quando os discípulos se alegraram, Jesus então olha mais uma vez para eles e repete: paz seja convosco. Oh, glória a Deus. Eu fico imaginando a alegria dos discípulos, irmãos. Glória ao nome do Senhor. Em uma circunstância tão adversa para os discípulos, Jesus se manifesta. E eu quero que você saiba que Ele continua fazendo a mesma coisa. Não importa o que é que você está passando, meu irmão, só creia, aleluia, que essa tristeza vai sair hoje, porque Ele se manifesta na sua vida nesta noite, e Ele veio para te ajudar, e você pode ouvir as suas palavras: paz seja convosco. Não fique atribulado o teu coração, mas o Senhor enche o teu coração de paz nesta noite. Glória a Jesus. 3 coisas me chamam a atenção nessa passagem bíblica. A primeira é que Ele se manifesta nas horas difíceis em nossas vidas. A segunda, que não somente Ele se manifesta, mas Ele faz mais do que isso. Glória a Deus. Ele abre os seus lábios e Ele fala conosco. Aleluia. Trazendo tranquilidade, trazendo paz, trazendo equilíbrio à nossa vida. Oh, glória ao nome do Senhor, porque só Ele, só Jesus é que pode transmitir a cada coração a verdadeira paz. A paz que este mundo não conhece. Aleluia. Mas Jesus um dia nos entregou. Você e eu temos esta paz. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Eu me lembro um dia, meus irmãos, que estavam evangelizando para um judeu. E como vocês sabem, os judeus, eles não creem em Jesus Cristo. Eu estava conversando com ele, falando de Jesus, falando que Jesus já veio, falando que Jesus esteve com os judeus, falando a ele que Jesus foi crucificado
crucificado, falando a eles que Jesus morreu, mas falando a ele que depois de 3 dias ele triunfante ressuscitou e vive para sempre. Bendito é o nome do Senhor. Ele olhou bem sério para mim, muito frio, e disse assim: você está dizendo que Jesus já veio? A Bíblia não diz que quando ele vier haverá paz na terra? Onde é que está a paz? Onde é que está a paz? Tem filho levantando-se contra os pais, a guerra aí está, mortandade, agressão. Onde é que está a paz? Eu olhei bem dentro dos olhos dele e disse: olhe para mim, meu amigo. Ele olhou para mim e eu disse: sabe onde é que está a paz que Jesus trouxe? Aqui, ó. Aqui dentro do meu coração. Sabe por que você não recebeu? Porque a Bíblia diz que o mundo não conhece a Jesus e não pode receber a sua paz, mas todos aqueles que o conheceram receberam a sua paz. Você pode levantar as suas mãos e glorificar a Deus. Você tem a paz de Jesus. Aleluia. E é por isso que aonde nós chegamos, nós transmitimos esta paz de Jesus. Aonde quer que você vá, meu irmão, você transmite a paz que você tem. Ele irradia no ambiente, aleluia. Aonde há tristeza, quando nós chegamos com a palavra de Deus, com a palavra do Senhor Jesus Cristo, a tristeza vai embora e reina a paz de Jesus. Aleluia. Os discípulos estavam atribulados, mas Jesus tinha uma notícia quente para os discípulos. Algo fenomenal estava acontecendo naquele momento. Eu já ouvi alguns pregadores até dizendo que a igreja primitiva, ela nasceu lá no dia do Pentecoste. Mas eu vejo, meus queridos irmãos, através da Bíblia, que a igreja primitiva, ela nasce aqui com os discípulos de Jesus. Aleluia. Sabe por quê? Porque Jesus, depois que disse: paz seja convosco, ele disse assim: olha, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Nasce a igreja primitiva. E para que pudesse reforçar esta notícia, a Bíblia diz que o Senhor vai e soprou sobre os discípulos. Aleluia. Vocês não podem ser igreja sem o Espírito Santo. Aleluia. Para ser igreja aqui na terra, tem que ter poder dos céus. Aleluia. E a Bíblia diz que ele assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor. E o Senhor então mostrando para eles: vocês serão igreja agora. Vocês vão dar início à igreja primitiva. E olha, aqueles a quem perdoares os pecados, lhes serão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Vocês começarão a igreja aqui na terra. Estou dando autoridade para vocês perdoarem aqui na terra. Nasce a igreja primitiva. E o Senhor Jesus agora, para que vocês possam se revestir deste poder, vão lá para o aposento alto. Fiquem lá esperando, aleluia, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Aleluia! Neste dia eles foram vestidos, mas no dia do Pentecoste eles foram revestidos de poder. Glória a Deus! É a coisa mais linda, meus queridos irmãos, é a coisa mais linda da história. É a coisa mais linda da história. Ouça-me bem o que eu vou dizer nesta noite. Você tem que guardar essa palavra no seu coração. Lá no capítulo 2 do livro de Atos, conta como é que foi esse revestimento da igreja. A Bíblia diz que eles estavam reunidos no mesmo lugar, aqueles que estavam buscando, aleluia, e esperando na promessa de Jesus Cristo. E a Bíblia diz que de repente ouviu-se um vento forte. E a Bíblia diz que foi um vento forte que assoprava. Um vento veemente, impetuoso, diz a Bíblia. E aquele vento soprava forte. O que era, meus queridos irmãos? Olha, quando nós vemos